Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Nesta videoaula, irei falar sobre a primeira parte do chamado Império Romano, que é o Alto Império Romano. A gente sabe que a história da Roma Antiga é uma história muito longa de grandes períodos e eventos históricos, começando pelo que chamamos monarquia, depois república e, por fim, império. O período da República Romana foi o período mais extenso e onde também Roma teve um crescimento significativo da sua expansão territorial. Ou seja, foi o período marcado por grandes conquistas territoriais. A República Romana cresceu tão fora do normal que ela entrou em colapso com a chamada crise da República Romana, onde houve várias instabilidades políticas e descentralização política, ou de poder. Com o resultado da crise da República Romana, viu a necessidade de dividir Roma para 3 generais, mais poderosos de Roma daquele momento, no chamado Primeiro Triunvirato. E depois tivemos o Segundo Triunvirato. No Primeiro Triunvirato foi composto por Júlio César, Crasso e Pompeu. Já no Segundo Triunvirato foi composto por Caio Augusto, Lépido e Marco Antônio. Existiu uma diferença entre o primeiro e o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato foi uma aliança informal. Por que informal? Porque não teve quaisquer legalidade juridicamente. Ou seja, não foi registrado juridicamente, mas acontecia na prática. Já o segundo triunvirato foi formal, e também o segundo triunvirato foi uma resposta à memória do tio de Caio Otávio, Júlio César. Enfim, com a vitória de Caio Otávio no segundo triunvirato sobre Marco Antônio e Cleópatra, ele é nomeado o primeiro imperador de Roma, com o nome de Caio Otávio, para César Augusto, o Divino. Por que foi necessário a implantação do Império Romano? Por uma única justa causa, a centralização política, algo que foi totalmente desastroso na República Romana. A gente sabe que o surgimento do Império Romano é consequência da decadência do modelo republicano, com a República Romana vivendo uma grave crise em sua última fase, sobretudo nos séculos II antes da Era Comum ao século I antes da Era Comum. A crise republicana ficou marcada por rebeliões populares, rebeliões de escravos, ditaduras, guerras civis e muita instabilidade na política. Então, com a chegada do novo modelo de política na Roma Antiga, no chamado Império Romano, novos desafios Roma enfrentará sob o comando dos imperadores romanos. O Império Romano teve aproximadamente entre 105 a 175 imperadores, tendo 4 dinastias imperiais. São elas: a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia Flaviana, a dinastia Nerva-Antonina e, por última, a dinastia Severa. A fase imperial romana durou de 27 antes da Era Comum a 476 da Era Comum. Durante esse período, o poder era concentrado nas mãos do imperador. César Augusto é o primeiro imperador do Império Romano, também dando início à primeira dinastia do Império Romano, na chamada dinastia Júlio-Claudiana, como o primeiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana é composta por 5 imperadores. São eles:
o próprio César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Mas, nesta videoaula, só irei abordar sobre a primeira parte do Império Romano, como um todo, que é chamado de Alto Império Romano. O que foi o Alto Império Romano? Recebeu esse nome devido ao seu grande apogeu de grandes riquezas e conquistas territoriais, como também a Pax Romana, que foi um grande período do governo do imperador César Augusto, onde teve uma aparente tranquilidade, sem guerras e conflitos, e de grande prosperidade que, em português, chamamos de paz romana. Algumas decisões mantidas por Caio Otávio ou simplesmente César Augusto possibilitaram a Pax Romana. Uma delas foi a chamada política do pão e circo. A política do pão e circo foi uma política de controle de massas, de controle social. Enquanto as pessoas estavam distraídas com os eventos do pão e circo e com a distribuição de comidas, os políticos do Império Romano se aproveitavam de toda forma de corrupção. A política do pão e circo contribuiu para Roma encontrar-se a paz e a estabilidade social, porque as pessoas não se rebelavam contra o governo do imperador César Augusto. Uma outra decisão importante do governo do imperador César Augusto foi o fortalecimento do exército através do ingresso de bárbaros. Os bárbaros para os romanos não eram romanos, eram sim estrangeiros. Com o imperador César Augusto, tem início a prática de barbarização da defesa. Bárbaros compondo as tropas romanas vigiavam as fronteiras romanas. Dentro desse mesmo contexto da Pax Romana, houve também a consolidação das fronteiras do Império Romano. Fortalecimento do exército foi uma característica do governo imperialista do imperador Otávio Augusto, ou simplesmente César Augusto. Também tivemos investimentos de obras públicas, buscando compatibilidade à estrutura administrativa de Roma com a dimensão do Império Romano. Crescimento do comércio marítimo, criação da Guarda Pretoriana. Essa Guarda Pretoriana era uma proteção exclusiva e pessoal do imperador. Também teve o incentivo cultural, o incentivo às práticas artísticas das práticas culturais. Um incentivo através do ministro Mecenas. A dinastia de Otávio Augusto chamava-se Júlio-Claudiana, tendo como os maiores imperadores em destaque da dinastia familiar Otávio Augusto, no caso, que é César Augusto e Nero. A família Júlio-Claudiana foi sucedida pela família dos Flávios, que é a dinastia Flaviana. Como o maior imperador em destaque dessa dinastia é o imperador Tito. A família dos Flávios foram sucedidas pela família dos Antoninos, que é a dinastia Nerva-Antonina. Destaque para os imperadores dessa dinastia: o imperador Trajano, Adriano e o imperador Marco Aurélio. E, por fim, vem a última dinastia, a chamada dinastia Severa. Neste contexto, acaba sendo uma transição do Alto Império Romano para o Baixo Império Romano, ou seja, o governo dos imperadores da dinastia Severa acaba sendo uma transição do Alto Império Romano para o Baixo Império Romano. O Baixo Império Romano foi marcado por crises, decadências e invasões bárbaras. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Vou terminando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.